Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre blockchain com IoT. E na verdade a gente vai ter um terceiro elemento aí que eu não coloquei na chamada porque eu não tinha ideia de que a gente ia efetivamente colocar, que é a inteligência artificial. O Watson também está embutido nessa apresentação, tá? Na verdade eu vou fazer três coisas aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês uma metáfora sobre blockchain que vocês conseguem encontrar na internet. Provavelmente quem já mexeu com blockchain já deve ter visto essa metáfora, porque o cara que fez é bastante conhecido, eu pus o link dele aqui. Depois eu vou pegar a metáfora que ele construiu, vou colocar outros elementos em cima da metáfora, né? E esses elementos vão se transformar em uma coisa de IoT, que vai ser acionada pelo blockchain, e depois disso a gente vai pegar esse paradigma e fazer analogias com outros cases que poderiam existir no mundo real. São três coisas que a gente vai estar efetivamente fazendo, tá bom? Vamos lá? Fiquem à vontade para perguntar, né? Só vou ver se está tudo ok aqui, tudo ok. Vamos lá, a metáfora é essa aqui. A metáfora é essa aqui. Eu não sei se vocês já viram essa metáfora, mas ela é muito interessante, né? Ela começa com a história de quatro pessoas que moram numa república, né? Pedro, João, Maria e Letícia. As quatro pessoas moram numa república e eles têm obrigações de lavar a louça periodicamente. Cada dia um tem que lavar uma louça diferente, só que um dia o Pedro não está lá, outro dia o João não está, sobra tudo para a Maria, a Letícia vai embora para o shopping, então fica assim, as pessoas se perdem ali dentro do processo de lavar a louça cada um dia. Então eles resolveram instituir um dispositivo mecânico, né, mais ou menos assim, soldado no centro da sala, com 4 cadeados, né? Então tem 4 cadeados. Cada vez que uma pessoa vai lá e lava a louça, pelo menos 50%, ou pelo menos 2 dos cadeados, têm que ser abertos para que a pessoa coloque a fichinha da cor dela. Cada um deles tem uma cor de ficha diferente, né? E daí eles fecham novamente o cadeado, né? Isso vai gerar para a gente uma lista de pessoas que foram lavando a louça ao longo do tempo e, portanto, mostra para a gente, é uma metáfora que mostra para a gente, esse é o link original do autor, né, que eu achei muito bacana, e mostra para a gente uma coisa que é legal, que é o mecanismo de consenso que acontece dentro de um blockchain, né? Ou seja, no blockchain você tem um mecanismo de consenso onde vários peers, onde os peers são representados pelas pessoas que estão pelos estudantes, né? O blockchain é representado pela cadeia de fichas que vocês estão vendo ali, né? E o processo de abrir para colocar a fichinha lá dentro, para que uma nova ficha seja colocada, é mais ou menos o que seria o contrato do blockchain, que significa que 50% das pessoas teriam que abrir aquilo ali, certo? É a metáfora que a gente vai estar discutindo aqui, né? Tá clara a metáfora, né? Agora a gente vai expor. Essa metáfora só explora o conceito de consenso. Tem muitos outros aspectos do blockchain que não são representados fidedignamente por esse tipo de apresentação. Mas assim, de uma maneira geral, ela representa bem, só que ela tem alguns problemas, né? Quais são os problemas? Problema número 1, né? Se a Letícia foi para o shopping, o Pedro foi embora, o João foi embora, só sobrou a Maria para lavar a louça, e quem é que vai abrir o cadeado se ela lavou efetivamente a louça? Esse é um dos problemas, tem que ter 50% das pessoas presentes com a chave do cadeado para poder abrir, porque senão não vai ficar evidenciado de que ela efetivamente fez aquela lavagem de roupa, né? Então isso é um problema meio sério, para resolver, né? Uma outra coisa que acontece também é o seguinte: normalmente no mundo de verdade, e até no caso desses estudantes, o algoritmo de consenso não é trivial.
que você está falando, Glauco? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Ui, eu acho que eu não me apresentei, tá vendo? Fiquei nervoso. Meu nome é Glauco. Voltando. Meu nome é Glauco. Eu sou do time de Hybrid Cloud. Sou formado em matemática, né? E tenho mestrado em inteligência artificial. E sou apaixonado por eletrônica. Sou engenheiro frustrado, fiz técnico em eletrônica, o meu mestrado é em engenharia elétrica, mas eu não sou engenheiro eletrônico, então eu sou engenheiro frustrado, né? Não me formei em engenharia eletrônica. Bom, voltei aqui. Voltamos, todo mundo me conhece agora, voltamos para cá. Qual que é o problema do algoritmo não ser tão trivial? O problema é o seguinte, olha, não dá para garantir que vai ser amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho. Não posso garantir que toda vez, uma vez a cada 4 vezes, o Pedro vai lavar a louça, a Maria vai lavar a louça. Vai acontecer situações onde o Pedro está doente, ele vai ficar uma semana, um mês fora. Eles vão ter que se revezar. A Maria pode ser que possa lavar 2, 3 vezes em sequência. E o que vai acabar acontecendo é que na hora que a gente der a liberdade de eles se revezarem dessa maneira, isso aqui vai ficar uma bagunça. Porque vai ficar ficha, imagina a ficha amarelo, amarelo, azul, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho. Qual é o próximo agora? Com quem que deveria lavar assim? É impossível de você conseguir administrar um algoritmo mais complexo do que efetivamente só uma sequência para next, 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 certo? Esse é o próximo, esse é um problema. Outro problema é o seguinte, isso é um tubo e, portanto, o tubo é finito, certo? Eu não consigo colocar muitas fichas lá, né? Então, esse é um problema efetivo. O número de cadeados é finito. Na verdade, eu acho que a gente já teria até um problema aqui, porque para 50% abrir isso, já ia ficar meio que tortinho aqui para você conseguir colocar mais ou menos a ficha. Já temos um problema de logística ali dentro, né? E daí? Dá para melhorar isso? A gente consegue colocar algum elemento que permita que a gente faça a mesma coisa que a metáfora está propondo para a gente, mas de uma maneira que se aproxime do que é o princípio de um blockchain? Vamos dar uma olhada, é o nosso objetivo aqui, né? A gente está se esforçando para isso. A primeira coisa que a gente pode fazer é a seguinte, vamos tirar os cadeados e colocar uma trava eletromagnética. Como ela é uma trava eletromagnética, ela consegue ser acionada pela internet de qualquer lugar. Então, se o Pedro estiver no hospital, o João está viajando por causa de um evento, então cada um deles poderia, de repente, apertar um botãozinho para destravar efetivamente o cadeado que está do lado de cá. Certo? Então, a gente resolve o problema de você ter a necessidade de 50% das pessoas no local. Beleza? Tranquilo? Só que tem um problema ainda, né? A louça... Como é que a gente confirma que a louça foi efetivamente lavada pela pessoa, né? Senão eu vou apertar o botãozinho do cadeado, vai destravar, o cara vai jogar a ficha lá dentro e o malandrão foi embora, não lavou a louça e a ficha foi colocada lá. Num primeiro momento, isso poderia ser resolvido com uma câmera Wi-Fi, como essa aqui, tá? Que está simulando uma câmera que estaria virada para o local onde a louça se encontra, certo? Essa câmera não pode ser manipulada porque ela vai ser acionada pela internet, ela tem um timestamp de data a hora e ela está virada para a internet. Então não adianta ele tentar simular do tipo tirar uma fotografia de um dia que estava limpo e tentar mandar a foto, ele não tem essa possibilidade. Quem está tirando a fotografia é o próprio sistema, é sistêmica, né? É o dispositivo, na verdade, que está ali do ladinho, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês, certo? Só que nós ainda temos um problema, né? Se eu tirar uma fotografia, imagina que no cenário que eu falei lá do Pedro está doente no hospital, né? Ele está sedado, ele não vai ter como abrir um site na web e verificar se a fotografia está limpa ou não está limpa para apertar um botão. Às vezes as pessoas não podem fazer isso. E essa é a premissa de um blockchain, né? Por isso que tem um contrato lá do blockchain, onde as pessoas, os participantes chegam num consenso de que a regra vai ser aquela regra ali, né? E esse cálculo é feito automaticamente e de forma digital pelo próprio sistema. Como é que a gente pode fazer isso aqui?
né? Isso é fácil fazer quando a gente está falando, por exemplo, de um contrato, um valor de financiamento para banco. É fácil, é número, é muito fácil. Agora, como é que a gente faz para avaliar uma coisa dessa? Aqui é que poderia entrar o cenário do Watson, né? O Watson tem a capacidade de, daqui a pouquinho vocês vão ver, a partir de uma fotografia, identificar elementos que estão dentro dessa fotografia. Então, por exemplo, um Watson, a partir dessa fotografia, ele poderia falar, tem copo, tem prato, tem salada, tem garfo, tem faca, e efetivamente ele não vai ter, ele não sabe dizer se isso é uma bagunça ou se não é uma bagunça, até porque o conceito de bagunça é relativo, né? O conceito de bagunça que o meu filho tem não é o mesmo que eu tenho, e definitivamente não é o mesmo que a minha esposa tem, né? Então tem um degradê de níveis de bagunça, assim, né? Mas o que acontece? A gente convencionou que a limpeza é não ter nada dentro da pia, né? Portanto, o Watson vai ter que fotografar isso. Ele não pode encontrar garfos, facas, talheres, copos, nada disso para que o contrato efetivamente seja assinado e que ele possa efetivamente destravar a trava eletromagnética, que vai permitir que a pessoa que estava lavando a louça naquele momento coloque a sua fichinha ali dentro do dispositivo. Até aqui estamos todos entendidos, certo? Joinha? Vamos continuar um pouquinho mais, né? Tá bom, a gente já discutiu isso. Não dá para ser. Não dá para ser Pedro, Maria, João, Letícia. Pedro, Maria, João, Letícia, porque cada um deles pode ser que tenham disponibilidades ou disponibilidades maiores. Portanto, nós vamos estabelecer um contrato, né? E a regra é a seguinte: um participante não pode ficar mais do que 4 lavagens sem participar de uma delas. É uma regra. Ah, não, 4 é muito pouco, é uma semana. Nós estabelecemos uma regra. Isso é o que a gente chama do smart contract. É a regra que você estipula num blockchain para que ele valide se aquilo é verdadeiro, aquele cenário é verdadeiro ou o cenário não é verdadeiro. E, naturalmente, ele vai ter que guardar também dentro de algum lugar uma informação, né? Tem até um nome isso, lá no State, chama-se State Database. É um lugar onde ele vai guardar quantas vezes um lavou, quantas vezes o outro lavou, para que ele possa pegar essas informações e fazer uma tomada de decisão. Não, peraí, gente, ó, aquele cara ali já faz 10 vezes que ele não pode, né? Ele não pode lavar a louça. Então, se ele for lá e lavar a louça, ele não respeitou o contrato assinado. Estamos de acordo até agora? Tranquilinho? Esse é o nosso contrato. Estabelecemos um contrato, né? Vamos montar a nossa demo, então. Olha só, a gente tem um dispositivo de IoT que é um relé eletromagnético. Ele está ali debaixo, dentro daquele copinho que eu coloquei. É um copo de suco normal, mas ele tem o logotipo da IBM ali na frente, portanto faz ele ficar muito especial, né? A gente tem uma câmera. Vocês não vão nem imaginar o que é a tampinha de cima. Bom, a gente tem uma câmera USB, essa câmera USB está ligada na internet, esse dispositivo está conectado, tá? Ele está conectado num wireless, na verdade ele está conectado nesse dispositivo aqui, que é um wireless, né? Então ele poderia estar em qualquer lugar, eu poderia estar fazendo essa demonstração, até seria muito legal, se esse dispositivo estivesse lá na minha casa e eu daqui controlando ele, né? Não pensei nisso, talvez a próxima vez. E ele tem um LEDzinho ali que é só para dar um efeito Star Wars ali de iluminação e ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo. Cada vez que o relé eletromagnético destravar, ele vai acender uma luz. Cada vez que ele tirar uma fotografia e mandar para a internet, ele vai acender uma luz. É simplesmente um efeito visual. Mas, na verdade, nós estamos falando de qualquer dispositivo IoT. Aqui tem um Raspberry, mas aqui poderia ter um SP8266, poderia ter qualquer tipo de dispositivo eletrônico, um Arduino, que servisse como um dispositivo de IoT, certo? Para a gente fazer com que isso tudo funcione, a gente precisa convencionar algumas coisas. Então, a convenção mais ou menos aceita é o protocolo MQTT. Né? Aquele dispositivo ali está conversando com o MQTT, com outra parte na internet. Ah, por que você colocou MQTT? O MQTT é menos perdulário do que o HTTP,
segundo meu amigo Risk, que é um especialista em protocolos, que está ali atrás, ele pode dizer isso. Mas assim, o MQTT é menos perdulário do que o HTTP, é suficientemente rápido e pode ser processado num device minúsculo que tem um processador do tamanho de uma moeda. Né? Qualquer dispositivo consegue processar com o MQTT. Né? Depois, isso vai para uma plataforma que é do IoT, uma plataforma de IoT. A IBM tem uma plataforma de IoT, eu usei ela naturalmente, né? E essa plataforma de IoT ela é um concentrador de dispositivos móveis. Ele consegue plugar, você consegue plugar vários dispositivos que vão estar jogando informações e recebendo informações, sensores, né? E esses sensores podem ter um hub centralizado, onde todas as informações são processadas, que é ali no IoT. Eu vou mostrar tudo isso nas telinhas daqui a pouco, tá? Não fiquem tão apreensivos, vocês vão ver isso aí. Depois, eu usei uma outra coisa muito bacana, que é o seguinte, funções stateless, né? Esse é especialmente interessante porque assim, imagina que eu não quero criar um servidor de aplicações, colocar um monte de códigos Java, baixar Maven, baixar um monte de coisa para fazer uma rotininha que é simplesmente mandar acender um LEDzinho que está do lado de lá. Então eu consigo fazer funções sem servidor, serverless, que elas fazem um processamento muito pontual, que é basicamente interagir com a plataforma de IoT para poder prover alguma informação do lado de cá. Então, com isso, eu consigo criar aqui elementos do tipo acenda o azul, acenda o vermelho, acenda o verde. Né? Então, consigo colocar macros primitivas que vão permitir que eu interaja com o blockchain. E aí, a camada que vem daqui vai ficar mais simples de ser processada. Né? Como eu tenho uma câmera, eu posso pegar uma fotografia e passar para um visual recognition do Watson, certo? Ele pode lá validar se tem louça, se não tem louça, e a gente vai conseguir assinar o nosso contrato baseado na percepção que o Watson viu daquele cenário. Né? Coloquei um outro pedaço de código cliente aqui, que talvez não fosse necessário, mas era só para parecer que eu era inteligente, né? Devia estar pronto também, talvez. E aí entra a nossa peça fundamental, que é o blockchain, certo? É aqui onde a gente vai guardar a sequência de fichinhas que estava do lado de lá. Essas peças todas estão se comunicando para gerar um resultado uniforme. Então vamos ver. Até aqui está tudo entendido, tranquilo para todo mundo? Vamos ver então essas coisas todas de uma sob a ótica do Neil, né? Como é que o Neil enxerga essas coisas todas? O dispositivo, eu acho que está difícil para vocês enxergarem, mas está connected ali, certo? Não está a fonte, né? Tá. Não dá para enxergar tudo, mas ele está connected ali, certo? E aquele dispositivo está conectado nesse cara aqui. Os dois não estão na mesma rede, porque esse cara está conectado nesse chip 3G aqui e eu estou conectado na rede aqui do evento. Então, eles já não estão na mesma rede, tá? Aí, eu tenho, bom, essa é a plataforma de IoT, esse é o meu dispositivo que está lá, o meu dispositivo é o Raspberry. Aí eu tenho algumas functions, que eu vou aumentar também. Olha só, eu criei primitivas, né? Algumas primitivas. Então, ó, blue on. Para quem está vendo remoto, isso foi uma falha minha, mas como começou agora, opa. Espera aí, só um momentinho. Aqui. Pronto. O azulzinho está aceso, né? Do mesmo jeito que eu tenho o blue on, espera só um momento que eu... Epa. Muitas telas é muito complicado. Tá. Do mesmo jeito que eu tenho o blue on, eu tenho o blue off, que desliga o LED que está lá. E eu tenho controle de cada um dos dispositivos que estão ali, certo? Eu criei uma primitiva também, essa primitiva talvez não seja tão primitiva assim, que ela faz o seguinte, ela tira uma fotografia, né? Ele vai pegar essa câmera e ele vai mandar tirar uma foto num determinado instante de tempo, e tem uma outra primitiva que está aqui, que ela
faz um upload da fotografia. Então eu tenho primitivas para manipular qualquer um dos aspectos que eu tenho do lado de cá, né? Aí, o que vai acontecer, né? Como que a análise da fotografia pode ser feita, né? Vou mostrar fora do programinha para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. O seu Watson tem serviços que você pode treinar o Watson para fazer uma determinada análise, mas você pode pegar um serviço genérico do Watson para fazer a análise daquela fotografia. Então, nós estamos falando isso aqui, ó. Nós estamos falando isso aqui. Eu vou pegar um serviço do Watson, que agora era a hora que... E vou pegar uma dessas fotografias... Só um momentinho. Vou pegar uma fotografia, por exemplo, limpo, vou arrastar para cá. O serviço do Watson, nesse caso específico, vou dar um Ctrl+, ele vai identificar hotspots que você encontrou na fotografia. Por exemplo, nesse caso específico aqui, ele não encontrou muita particularidade nessa foto, mas vamos pegar essa suja aqui e vamos deixar ele analisar. Olha lá, ele encontrou comida, óleo, talher, encontrou um monte de coisas. Então, o que a gente vai fazer para analisar, para interpretar o nosso critério de limpeza? Se qualquer palavra que tiver aqui, e naturalmente eu não fiz um programa tão... sofisticado, se qualquer palavra que signifique comida, talher, copo ou qualquer coisa do tipo, não está limpo e, portanto, a pessoa vai ter que limpar de novo para que ele possa destravar o dispositivo que está do lado de lá, certo? E, finalmente, a gente tem a plataforma de blockchain que está aqui, né? Essa plataforma, na plataforma de blockchain, vocês vão ver as transações que estão sendo efetuadas, né? Ela corresponde, de uma certa forma, naquela metáfora lá atrás, cada fichinha daquela que foi sendo colocada, ela vira uma transação dentro do blockchain, indicando que ele pode fazer ou que ele não pode fazer determinada atividade. Beleza? Aí, eu juntei tudo isso num programinha, que é esse aqui, para... Eu só vou ajustar a tela, porque sabe, né, que eu não sou um web designer, então eu acabei fazendo o meu cuidado visual com o acabamento disso aqui foi uma coisa meio terrível, né? Não estou conseguindo ajustar para desfazer a impressão ruim, pronto, tá lindo, tá lindo. Efeito demonstração, né? Aí o que eu fiz, né? Todos esses passos vão ser executados numa sequência de uma vez só. Mas como eu quero explicar para vocês o passo a passo, eu deixei cada um deles sendo executado de uma maneira completamente isolada, mas razoável. Posso só fazer a chamada numa sequência que tudo vai funcionar. Bom, para mostrar para vocês que a câmera está funcionando, eu vou pedir para ele fazer um upload da foto, né? Eu tenho que ficar segurando um tempo aqui, porque eu não sei quanto tempo demora para ele tirar a fotografia. Ele acende a luz verde para indicar que acho que tirou a foto, depois ele acende a azul para indicar que ele fez um upload, ou algo parecido com isso, né? Pois é. Ah, não, ele está tirando a foto ainda. Vamos lá? Problema de conexão, mas eu espero que funcione uma hora. Enquanto ele tira a foto, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu não tenho uma pia com louças sujas. Eu não tenho uma pia com louças sujas para mostrar para vocês aqui. Então, o que eu fiz, né? Não sei porque que ele não está subindo a foto, mas vamos tentar de novo, daqui a pouco ele vai. Acho que é um problema de conexão. O que eu fiz então, né? Eu tirei uma foto de uma louça suja, eu tirei uma foto de uma louça limpa e já deixei elas pré-concebidas ali para que eu não precise fazer
tirar uma foto real de algum local aqui, já que o dispositivo está aqui na minha frente, né? Olha lá, agora ele apareceu a fotografia, né? Está zoadinho ali por causa da lâmpada, né? Zoou tudo, eu tiro, acho que a foto meio assim, tá. Mas tá ali, a foto está fazendo upload. O que seria o sujo? Sujo seria um negócio assim, ó. Certo? O que seria o limpo? O limpo seria um negócio assim. Certo? Ele pega aquele elemento limpo, passa para um Watson que faz uma análise, o Watson faz um processamento e joga. Lembra aquelas palavrinhas que tinha, né? Tem copo, lixo, talher, roupa, etc, etc, né? Aquela informação vai ser passada para o blockchain. O blockchain vai efetuar uma transação. Ó, perceba que ele tem 11 aqui. No blockchain ele vai fazer uma transação. Que aparece aqui. Como 12, certo? E, finalmente, ele vai acionar o dispositivo de IoT que abre um negócio para eu colocar moeda e fecha novamente para que ele não possa, que eu não possa mais colocar moeda ali dentro. Mas, na verdade, vocês percebem que passou a ser completamente inútil o fato de eu colocar a moeda ali, porque, na verdade, toda a transação do blockchain já está em algum lugar armazenado. Aí, como o Pedro, a Maria, o João e a Letícia perceberam isso, eles mudaram o cenário e fizeram o seguinte: bom, então a gente vai colocar uma moedinha para cada um que lavar uma louça, e no final do tempo, quando a gente encher aquilo ali de moedas, a gente doa isso para uma instituição de caridade, porque não faz mais sentido, na verdade, ter as fichinhas ali dentro. Aí, diante do cenário, né? O que é que isso, como isso me ajuda? Né? Então, esse é o nosso cenário, né? Vamos continuar aqui. Opa! Showtime já foi, eu devia ter mostrado isso antes, que dá uma sensação de mais tecnologicamente avançado do que o que eu fiz. Aí aparece esse rapaz, tá bom, e daí? Para que serve isso, né? Vamos ver alguns cenários onde poderia ser aplicado isso? Mesmo desenho, blockchain, de alguma forma uma plataforma de IoT, de alguma forma uma inteligência artificial. Isso poderia, por exemplo, ser utilizado numa validação de bens de valor. Toda moeda, toda cédula tem um código, né? Eu não sei se vocês sabem, eu descobri essa semana que passou, um diamante é único, né? Todo diamante é único. Se você conseguir colocar ele numa máquina que tire a fotografia dele, as facetas que ele tem, não existem 2 diamantes no mundo com as mesmas facetas. Se você conseguisse uma joalheria de alto padrão, conseguir fotografar todos os diamantes que saem dela, por exemplo, e esses diamantes serem mapeados, como se fosse um reconhecimento facial, mais ou menos, isso poderia ir para uma plataforma de IoT e isso ajudaria a você rastrear diamantes, você poderia aumentar a confiabilidade, reduzir fraude, por exemplo, de que aquilo tinha sido ou não. E veja que eu estou falando de diamante, mas nós estamos falando de obras de arte, joias, isso valeria até para imóveis eventualmente, né? Na indústria, quase toda a indústria já é guiada por dispositivos eletrônicos. Um torno já é praticamente digital. Uma morsa já é praticamente digital. O robô definitivamente é controlado por um CNC. Né? Então, tudo isso já é mais ou menos controlado digitalmente. E se eu conseguisse extrair informações desses sensores que estão nessas máquinas, para que cada uma das peças de um motor de um veículo pudesse ser mapeada para aquele veículo que está sendo construído. Olha só, gente, nós estamos falando o seguinte: nós não temos lá o manual cognitivo, e se a gente tivesse um manual descritivo? O que seria um manual descritivo? Um manual onde eu pudesse olhar para o meu carro
e eu soubesse o amortecedor do lado esquerdo na frente foi feito na data tal, com um metal que veio de tal lugar, usinado na empresa tal, o gás que foi utilizado para colocar dentro dele veio de tal local, ou seja, eu conseguiria rastrear tudo do meu veículo. Talvez isso para mim não servisse de muita valia, mas definitivamente para uma empresa automobilística seria fantástico, porque os recalls não seriam mais como são hoje, né? Vem todo mundo aqui que eu vou trocar. Você saberia exatamente quais são as peças que foram feitas com um defeito, né? Então, assim, isso seria fantástico, né? Seria ótimo um negócio desse. Lógico, visando uma rastreabilidade maior, eu também consigo fazer uma eficiência operacional melhor, porque eu conseguiria, de repente, medir que um determinado amortecedor está vindo de uma região, talvez ele devesse vir de outra, que era mais próxima, eu pagaria menos frete, eu conseguiria controlar a cadeia produtiva de uma maneira mais eficiente com o que eu faço, do que eu faço hoje. Estou falando rapidinho, né? Porque já praticamente terminou o meu tempo. Provenance é um conceito de que você consegue dar qualidade para o produto, né? Uma vez que eu saiba de tudo de onde veio, eu consigo dar qualidade para o meu produto. Eu consigo dizer que aquele produto não foi feito com a mão de obra escrava, etc, etc, né? Na agropecuária, mesma coisa. Imagine que eu coloque um drone em cima de uma criação de gado. Eu conseguiria, na verdade, com esse drone, alcançar, verificar toda uma criação de gado durante todo o período em que ele está sendo criado, se eles foram vacinados, se não foram, né? Ele poderia identificar, de repente, uma marca em cima do boi, se ele foi vacinado, se ele não foi, e partir para um processo de vacinação, e todas essas informações também seriam alimentadas num blockchain, né? Eu poderia controlar a criação, controlar a vacinação, ou seja, tem uma quantidade de cenários que é bastante abrangente, né? Ao melhorar a garantia de qualidade, transporte de cargas perecíveis. Esse aqui a gente tem até uma demonstração na IBM, que se eu colocasse um sensor de temperatura desse tamanho em cada um dos alimentos perecíveis, quando ele sai lá do pescador até a hora que ele chega no supermercado, eu conseguiria medir a temperatura do peixe se o peixe não passou de 0,5, 1 grau, para dizer que aquele peixe está podre ou não está podre para consumo. Então, eu conseguiria fazer isso. Isso já tem, nós temos até uma demonstração aqui na IBM que usa esse paradigma. A identificação de falha na logística, poderia fazer uma melhoria do processo, e eu coloquei um bacana que está muito em voga ultimamente. Já pensou se a gente conseguisse mapear cada quilômetro quadrado da Amazônia e colocasse ele dentro de um blockchain? Ou seja, a gente conseguiria talvez fazer coisas que hoje a gente não consegue, que é identificação de invasão, controle de propriedade, ou seja, a gente conseguiria fazer algo que hoje a gente não consegue fazer, que quanto a gente está destruindo realmente a humanidade, né? Eu acho que é isso. Esses QR Codes que eu acho que vocês vão receber, tem locais onde você vai conseguir acessar todos os códigos que foram utilizados para fazer essa demonstração, né? E fiquem à vontade para fazer pergunta, por favor, embora o meu tempo já tenha acabado. Obrigado pela paciência de vocês. E ainda bem que tudo funcionou. Quem tiver pergunta, na verdade, eu vou estar naquela salinha, vou estar na salinha lá do Meet the Experts, aí vocês podem me procurar lá, eu posso mostrar, eu ligo ele lá, o dispositivo, assim, se ele não for rebelde funcionar, né? Eu mostro para vocês lá como é que foi feito e como é que funcionou. Obrigado, gente, pela